Olá pessoal, esperando um pouquinho para entrar aí as pessoas. Esse mais um Diário de Bordo. Então, bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Sempre um prazer muito grande poder falar com vocês, sempre um prazer poder trazer algumas informações aqui, algumas coisas importantes. E esse é mais um Diário de Bordo daquele da série que a gente tem falado, né? Experiências de vida. Experiências de vida. Isso é importante para passar para as pessoas essas experiências de vida. Eu já estou com 62 anos praticamente, né? Daqui a 2 meses eu faço 62, estou em 61. E muita coisa eu já vivi na vida, né? O fato de você chegar ao espaço, primeiro não é fácil chegar ao espaço, depois quando você está lá você tem uma visão diferente do mundo, né? Uma visão diferente da vida e você acaba enxergando. Às vezes o pessoal fala assim, o mundo da Lua, né? Uma maneira um pouco não muito culta para falar que está no espaço, mas às vezes, pô, tá no mundo da Lua. Sim, o mundo da Lua, para chegar lá não é fácil. Depois que você chega, você consegue ter uma visão muito melhor do que aqueles que nunca foram ao espaço. E isso é importante, porque eu estou tentando trazer essas experiências aqui para vocês. É bom a gente compartilhar coisas boas. E sempre eu falo de carreiras, é uma carreira diferente. Eu já falei de eletricista, já falei de administrador público, piloto, astronauta, etc. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre inspiração para mudanças, que tudo isso aí que você vai fazer na vida acaba inspirando alguém. Nós somos inspirados também ao longo desse caminho. Quero aproveitar também e pedir a todos vocês que se inscrevam aí no canal, né, para seguir esse canal, compartilhar esses vídeos, é muito importante. Mas vamos lá, por que isso é importante? A vida da gente ela é feita de mudanças, de escolhas que a gente faz e de mudanças. E essas mudanças, elas sempre têm uma inspiração, uma razão de ser. E ao longo da vida, a gente sempre não tem jeito, queira ou não queira, você vai inspirar alguém e você vai ser inspirado por alguém também. Então, como é que eu vou fazer hoje aqui, né? Para falar sobre isso, eu vou contar a minha vida ressaltando os momentos onde foi muito importante a inspiração de alguém e depois o resultado disso, né? O que a gente consegue inspirar pessoas hoje, jovens, né? A importância disso aí para o futuro, né? Um vai passando para o outro as boas experiências e assim a gente vai tendo mais resultados para o país, mais resultados para o planeta como um todo, né? Então, eu vou começar essa história lá atrás. Vocês estão vendo a foto aqui atrás da minha família. O primeiro ponto de inspiração que a gente tem na vida da gente é a família da gente. A família é muito, muito importante. Não é à toa que no Senado nós defendemos sempre, né, essa importância da família, né? Eu estou lá hoje como candidato à presidência do Senado, defendendo exatamente as mesmas coisas que a gente falou desde o começo. É por isso que eu entrei no PL, é por isso que eu estou no partido, é por isso que a gente trabalha junto ali, né? Porque a gente defende esses mesmos pontos, né? Nós somos contra a droga, contra aborto, contra jogos, né? A favor da família, a favor da democracia, a favor da liberdade, né? Embora às vezes as pessoas tentam criar qualquer tipo de movimento contrário, não, a gente trabalha todo mundo junto e não existe nenhum tipo de coisa contrária ou qualquer coisa com relação a isso, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui que deu um... Aqui, ó. Ok. Então, gente, para a gente seguir com mais calma aqui, né? Depois eu peço para todos também compartilhar e colocar os seus comentários lá depois no vídeo que vai estar gravado aí, né, para a gente. É importante, né, ouvir cada um dos comentários. Mas aqui, como eu estou querendo ver algumas coisas aqui, está passando muita coisa, não estou conseguindo enxergar direito. Outro problema que você vai tendo com a idade. Mas o que acontece? Família da gente. Então tá aqui a foto, né? Seu Virgílio, Luiz Carlos, meu irmão, né? Eu ali no meio, Dona Zuleika, Rosa, minha irmã, né? É muito bom você ter, né, esse apoio da família. Isso é uma coisa importantíssima. E se você quer mudar as coisas, você tem que realmente se esforçar para que aquilo aconteça. Mas é bom que você tenha pessoas que te inspirem com sua vida, com as suas ideias, né?
E a vida era cheia de desafios, cheia de desafios. Então, vou começar a contar essa história desde os tempos lá de Bauru. Então, vamos começar lá em Bauru. Para quem é de Bauru, aí, um grande abraço aí para vocês, né? Comecei ali na Bela Vista. Para quem conhece a Bela Vista, nasci ali naquela época, era bem periferia, não tinha nem calçamento, tinha saneamento mal, muito ruim ainda. E meu pai, ali, o seu Vigílio, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. A minha mãe, Dona Zuleika, era escriturária da rede ferroviária. Ou seja, a vida era bem apertada ali na época. Eu corria por lá descalço, vendo os aviões decolarem, né? E aquilo era muito bom. É bom que vocês prestem atenção, né, nessas histórias para entender como é, né, o porquê que a gente chega onde chega, né, e quais são as razões que levam, né, você a ter sucesso na vida. Então, naquela época lá, eu queria ser piloto, né, mas ia no aeroclube lá, não conseguia, não tinha dinheiro para voar, né, logicamente. E a vida era complicada, que eu ia lá, ia com meu irmão, Luiz Carlos, que está ali, né? A gente olhava os aviões, mas eu não tinha a mínima chance de voar. Então comecei a trabalhar na Rede Ferroviária Federal graças a um curso no Senai. Então eu de manhã eu estudava no Senai, fazia curso de eletricista, que eu já falei aqui outros dias sobre isso. À tarde trabalhava na Rede Ferroviária Federal como eletricista, aprendiz, ganhava meio salário mínimo e à noite, então, com aquele meio salário mínimo eu pagava o curso do Liceu Noroeste, né? Era eletrônica, curso técnico de eletrônica. Era o único curso que tinha, era pago, mas eu mesmo conseguia pagar com o meu salário. Eu lembro que naquela época, né, a minha inspiração de entrar para a Força Aérea, que os pilotos falavam assim para mim, vá para a Força Aérea você pode voar e tudo mais. A minha inspiração era o meu tio, Oswaldo Canova. Meu tio Oswaldo Canova, ele era sargento da Força Aérea de manutenção. Então ele foi até sargento de manutenção da Esquadrilha da Fumaça. Ele foi nas primeiras tropas que foram lá para Pirassununga. E ele era o cara que me motivava. Eu ia lá para Pirassununga, entrava nos aviões, né, ficava vendo aquilo ali tudo. Né? Ele falava, pô, é possível você fazer isso aí. E para mim aquilo era o máximo. Um dia eu vou entrar num avião desse. Eu via ali a Vila dos Sargentos, conhecia como é que era lá. Falava, pô, um dia eu vou estar aqui, um dia eu vou ser militar da Força Aérea, eu vou entrar para a Força Aérea e tudo mais. Pô, aquilo era muito bom. Aí, eu lembro que lá em Bauru, né, eu tinha que estudar para entrar para a Academia da Força Aérea e eu não tinha, né, dinheiro para fazer cursinho nem tempo. Eu saía de casa às 6 da manhã, voltava às 6 da tarde, ficava no primeiro Senai de manhã, à tarde, Rede Ferroviária, voltava às 6, à noite para o colégio, então não tinha como fazer cursinho. Mas quando você tem vontade de fazer as coisas, você acha uma maneira, né? E os meus professores, aí para a importância do professor também, os meus professores, né, lá no liceu e na rede ferroviária, ali no Senai, eles falavam, pô, estuda. No momento eles me deram livros, falavam o que era mais importante eu estudar para as provas da academia. Então eu estava lá estudando aquilo, eu estudava dentro da locomotiva. No momento que eu tinha, quando tinha de folga ali, acendia a luz de manutenção, estava com os livros lá estudando, aquele livro cheio de graxa. Teve um dia que eu saí de lá, assim, da locomotiva, aqueles caras chegam, sempre você vai encontrar alguém que é do contra. Isso é normal, de ter alguém que não sabe o que você está fazendo, ou não conhece, ou não acredita, ou acha que é impossível. Ali, impossível é só a opinião daqueles que não tentaram, não querem tentar, né? Aí fala assim para mim, por que você está sempre com esse livro? Pô, estou estudando para fazer a prova da academia. Ah, você ser piloto, rapaz, isso é impossível, só para filho de rico, você nunca vai conseguir fazer isso aí, você vai ficar frustrado. E foi interessante porque aquilo, né, pegou. Às vezes a gente deixa se levar por ideias ruins, é importante isso, não deixe ideias ruins criarem raízes na sua cabeça. Cuidado com as ideias que o pessoal coloca na sua cabeça também, que muitas delas são opiniões das outras pessoas que você acaba adotando sem ter os fatos, e isso é muito ruim. Então é importante a gente saber das coisas, né, realmente. Mas eu cheguei em casa aquele dia, né, tô chateado ali, e a minha mãe, né, ela chegou do trabalho, Dona Zuleika, olhou para mim e falou, o que foi? Eu falei, não foi nada, não, fala para mim, o que foi? Eu falei para meus amigos que eu quero ser piloto, eles falaram que é impossível, eu acho que eles têm razão. Pensa bem, eu não estou fazendo cursinho, como é que eu vou entrar, né, passar na prova lá? Aí ela falou assim, não, eles não têm razão não, né? Eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles, você tem a sua vida. Eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Essas 4 coisas. E ela estava certa, sabe? Estava muito certa. E para mim aquilo foi muito importante. Então minha mãe foi de fato uma inspiração para a minha vida. Eu espero, né, que... E às vezes você fala assim, pô, mas a minha família é desorganizada. Bom, ache uma pessoa para te inspirar,
para te motivar, né? É importante você ter alguém que você olhe e fala, pô, essa pessoa é uma pessoa que eu quero copiar, eu quero me inspirar nela, né? Porque eu sei que ela fez uma série de coisas certas, ninguém faz tudo certo, mas fez uma série de coisas certas e eu quero ter esse mesmo sucesso na vida, né? Meu pai também, o seu Vigílio, foi um cara que me inspirou demais, né? Eu lembro que caminhava junto para o trabalho e ele falava muita coisa bacana, que eu repito para muita gente, né? Ele falava exatamente isso, olha, para você aprender você tem que ter humildade, né? Isso é importante, uma das coisas que ele me falava, tudo que você planta é aquilo que você colhe, né? A simplicidade dele, mas ele era muito sábio, né? Ele falava assim, não adianta você querer plantar limão e querer colher laranja, não tem jeito. Se você plantar limão, você vai colher limão. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Por isso que eu falo assim, olha, sempre pense coisas boas, fale coisas boas, faça coisas boas. Se você não tiver nada para falar de bom de alguém, fica quieto, não fala nada. Né? Lembra da sua vida, para você cuidar primeiro da sua vida, das coisas importantes da sua vida. Né? É importante isso aí, a gente ter esse senso de... Meu pai falava muitas dessas coisas, é importante a gente lembrar, né, disso. E eu gosto de tratar bem, né, todo mundo, é importante a gente ter isso aí, né, como uma maneira de viver, né, uma maneira de viver. Então, eu lembro que essas caminhadas com meu pai lá nessa época foram muito importantes também. Aí eu acreditei na Dona Zuleika, fiz a prova da Academia da Força Aérea e passei. Entrei para a Academia da Força Aérea, entrei em segundo lugar no Brasil, o primeiro foi o de Lima, eu fui o segundo colocado, né, dos civis, porque os militares já entram direto, vem da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, vem da SPSEX, vem do Colégio Naval, vem dos colégios militares e depois vem os civis, né, que o concurso é para os civis, e aí eu fui o segundo, primeiro era o de Lima, lá de Londrina. Entramos na Academia da Força Aérea. Pô, é lógico que a vida não é nada aquilo que você fica imaginando que vai ser muito bacana, vai ser tudo fácil, não é. Não, a vida nunca é exatamente tão fácil quanto você imagina, mas você tem que ter, né, aquela vontade ali para continuar a lutar e fazer, né, o que for necessário, né, da forma correta, ética, para você conseguir vencer ali. E aqui, né, quando eu recebi meu espadim lá na Academia da Força Aérea, junto com a minha mãe, Dona Zuleika, o seu Vigílio ali, foi um dia muito especial, né, que eu estava ali já agora como cadete, né, lutando pelo meu sonho de ser piloto e estudando muito ali. Você tem que dar a sua parcela de esforço, né, e eu lembro que nessa época na academia, muita coisa acontece, né, são 4 anos ali na academia. Teve um dia que a gente estava no meio da lama, assim, de madrugada no meio da lama, todo mundo pé da vida ali, um frio danado com HK, né? E aquilo não era nada que eu tinha imaginado. Eu queria estar voando, né? Eu estava ali no meio da lama de madrugada, porque não era diferente. Mas aí eu olhei para cima, aquele céu estrelado, assim, passou na minha cabeça foi o seguinte: pode ser que nesse momento as coisas sejam muito diferentes daquilo que eu imaginava, né? Mas o meu sonho continua a brilhar lá em cima exatamente da mesma forma que brilhava. Quando eu deitava no telhado lá de casa em Bauru, ficava vendo as estrelas ali. Eu estou no caminho para realizar o meu sonho de ser piloto. E isso aqui faz parte, as dificuldades fazem parte. E eu não posso desistir. Então você tem que, se você quer ver o que divide as pessoas que são vencedoras das pessoas que são perdedoras, as perdedoras, e eu lembro que na hora ali, estava todo mundo reclamando do frio, aquela coisa. Os perdedores, eles costumam espalhar coisa ruim, ou ficam, sabe, tentando baixar o moral. Não, você tem que levantar o moral. E eu lembro que eu olhei, né, para aquelas estrelas e falei assim, pode ser que aqui não seja, Academia não seja nada daquilo que eu pensei, mas meu sonho continua a brilhar lá da mesma forma. Eu vou persistir, eu vou continuar a lutar, né? Isso é muito, muito importante. Eu lembro que naquela época lá, tinha o comandante do corpo de cadetes, era o coronel Valacir Xeregati. Ele era um militar assim exemplar, um cara que servia realmente de exemplo para nós cadetes ali. E eu lembro que aconteceu uma coisa, que as provas na academia, na minha época, não sei como é que é agora, as provas eram, você não ficava professor, ninguém tomando conta na prova, né? Você pegava a prova, fazia a prova, depois levantava, né? Assinava a lista ali que você fez a prova, a hora que você terminou, e botava aquela prova dentro do envelope e ia embora, né? Era assim, normal. E eu ia bem nas matérias de forma geral,
principalmente em matérias tipo eletricidade, eu era eletricista, eu era técnico eletrônico, então eu entendia tudo isso, eu fazia isso aí com o pé nas costas, essas provas lá. Então eu sempre terminava rápido essas provas e entregava lá. Aí teve um dia que o Coronel Valacir me chamou lá no comando, né, do Corpo de Cadetes e falou assim, olha essa prova e olha essa outra aqui. Mostrou a minha prova e a prova de um outro cadete. Assim, eu olhei e falei, pô, tá igualzinho, a mesma coisinha que eu tinha errado, o cara tinha errado lá também. E o que te diz isso? Bom, me diz que ele copiou de mim, né? Porque eu não copiei de ninguém, então obviamente copiou de mim aqui. Pois é, a gente está tentando achar quem está passando essa cola para não sei. Eu falei assim, olha, pode ter certeza que não sou eu. Eu faço as coisas porque eu sei, mas eu deixo aí. Não tem... E aí ele foi falar, a gente vai investigar isso aqui, né? Eu fiquei preocupado, lógico, mas eu estava muito tranquilo porque eu estava fazendo a coisa certa. Quando você faz a coisa certa, você pode ficar sempre tranquilo que no final a verdade sempre prevalece. Isso é importante, né? Isso é a lei de Deus, né? Esse é o princípio, né? A verdade sempre prevalece. E aí eu fiquei tranquilo, né? Continua a vida ali e tudo. E demorou uma semana, um pouco mais, ele me chamou de volta. Ele falou assim, eu queria pedir desculpas para você, que realmente a gente descobriu, fez a análise ali de horário de entrada, horário de saída e como que foi feito isso aí. Outros também falaram. E então ficou demonstrado realmente aquilo que você falou, que você terminou, colocou a prova lá e saiu, nunca passou nada para ninguém, estava correto. Então, a gente quer pedir desculpas para você. Você vê como é que é a coisa. Primeiro, né, a integridade, né, do Coronel Valacir, né, e a maneira ética dele falar, desconfiou inicialmente, depois ele foi, verificou que eu estava correto, né, e veio pedir desculpas. Isso é importante, sabe? E para a gente levar para a vida. Então ele é um exemplo, né, para mim, assim, desse tipo de comportamento. Né? A pessoa que estava colando lá é problema dele, quer fazer coisa errada é outra história. Eu não sei nem o que aconteceu lá com ele em termos de punição, mas fato é que eu estava certo, e quando você está certo, você fica tranquilo, porque Deus está contigo sempre nessas coisas. Né? Aí o tempo passa, termina a Academia da Força Aérea, eu fui lá para Natal, no Rio Grande do Norte, para ser piloto de caça. Depois de lá, eu fui para Santa Maria, só 10% da minha turma que se formou como piloto de caça, de 242 que entraram na academia, só 28 se formaram piloto de caça. Dos 122 pilotos, outros foram para aviação de transporte, helicóptero, assim por diante, e o restante era intendente e infantaria. Fui lá para Santa Maria, terceiro, 10º grupo de aviação. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Acho que não tem exatamente Santa Maria. Ah, sim, isso aqui com meu pai ali. Mas é importante a gente ver que naquela época lá em Santa Maria, eu estava lá, né, como piloto operacional, casei, meu filho Fábio nasceu. A vida estava indo bem, eu já era piloto de caça, eu já tinha realizado meu sonho de ser piloto, então aquilo estava muito bom ali, assim. Você se sente bem, né? Fala assim, pô, cheguei até aqui. Mas você não pode parar de estudar, você tem que continuar a desenvolver a sua vida, né? E você tem que buscar essas inspirações para essas mudanças na vida, porque a gente está falando hoje de inspiração para mudança, né? Então, naquela época lá, eu comecei a ver como é que era o ITA, né? O Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Eu queria ampliar meus horizontes de carreira, eu queria ter mais, quanto mais conhecimento, mais você consegue descobrir o que você pode fazer para realizar algum seu objetivo, o que você precisa fazer a mais para conseguir chegar lá. Conhecimento é sempre importante, né? Sempre, sempre. É por isso que eu vivo falando assim, não pare de estudar, sempre estude, né? A educação é muito, muito importante. E aí, naquela época, a minha inspiração, né, para ir para o ITA era... deixa eu ver se eu tenho, acho que eu tenho a foto dele, que está aqui, ó, né? Acho que dá para reconhecer aí, meu conterrâneo lá de Bauru, né, o Coronel Osiris Silva. Para quem não lembra, foi o criador da Embraer, esse foi o primeiro bandeirante que foi feito, né? Tem um deles lá na entrada de Bauru, inclusive tem um, o Coronel Osiris Silva, né? Bom, um cara que fez exatamente isso, ele foi para a aviação, depois foi para o ITA fazer engenharia, depois com a engenharia e aviação ele tinha uma visão muito mais ampla, né? É isso que eu falo, quando você está no espaço, você tem muito mais ampla visão, você tem muito mais ideias do que se ficasse na Terra o tempo todo. Então ele aqui, mesma coisa, ele cara, juntou engenharia com a parte operacional de piloto, falou, pô, o Brasil tem que fabricar avião no Brasil, né? Aviões feitos brasileiros. E na época, a crítica que o pessoal falava para ele, pô, o Brasil não faz nem bicicleta, sabe aquelas pessoas que desistem antes do tempo, né? Falam, pô, o Brasil não faz nem bicicleta, como é que a gente vai fazer avião? Só os Estados Unidos que faz avião, a Europa que faz avião, o Brasil não tem que fazer avião, não. E não pode desistir antes do tempo. E ele lutou
contra todas essas informações ruins. Ele foi muito criticado na época também, mas ele montou a essência da Embraer, do que é a Embraer. Depois ele foi administrador da Embraer há bastante tempo. Eu lembro que eu fui falar com ele lá, então esse cara foi a minha inspiração de carreira, assim, né? Ele já está com a idade avançada, mas é uma pessoa, sabe, sensacional, assim. Então, foi ministro também, ministro de infraestrutura, né? E aí eu lembro que eu até falei para ele isso aí, um dia na Fiesp, na comemoração do aniversário dele, aí eu falei, né? Falei, pô, eu sempre inspirei minha carreira na carreira do senhor. Aí ele chorou na época, assim. Mas é importante isso. É importante para a pessoa perceber que ela teve uma influência positiva em alguém que teve sucesso. É isso que eu sinto hoje muitas vezes, né? Mas eu lembro que foi um dia bastante emocionante, muito bacana, né? Aí, eu lembro que eu fui falar com ele quando ele era administrador ali, que eu estava falando em sair da aviação de caça para ir para o ITA, para fazer engenharia. Ah, nossa, aí teve muita crítica, muita coisa dentro, assim, né? Pô, imagina, que absurdo, você vai sair da aviação de caça para isso, tal, tal. Todo mundo que provoca mudança tem crítica. É igual quando você quer passar. Imagina que você tem um monte de mato fechado e você tem que atingir, uma sobrevivência, por exemplo, você tem que atingir um lago lá depois. Quem vai na frente ali com um facão cortando o mato para abrir caminho para os outros, pode ter certeza que vai ficar tudo lanhado, vai ficar machucado, vai ficar cansado, né? O mato rasgando a pele ali, mas essa pessoa quando chegar do lado de lá, né, começa a ver os outros passarem ali, né, aí vai ter essa satisfação de falar assim, olha, eu acreditei, eu me esforcei, eu fiz aquilo lá e o meu esforço abriu caminho para muita gente. Pelo menos para as pessoas perceberem que é importante tentar, é importante lutar por aquilo que você acredita. E para mim ele foi essa inspiração, porque ele teve muita resistência naquela época lá, né, de pessoas que não tinham a menor ideia das coisas. As pessoas falam as coisas sem sentido e muita resistência ali. Ele acabou indo fazendo a Embraer, e a Embraer é hoje a terceira empresa maior de aviação do planeta Terra, graças ao trabalho dele lá, a coragem que ele teve, né, de provocar essa mudança. Aí eu fui falar com ele, né? Aí eu falei, coronel, estou querendo sair da aviação de caça, não sair da aviação de caça, estou querendo sair do esquadrão de caça para ir para o ITA, para estudar engenharia, né? E tem muita crítica assim, tal, fico meio chateado. Ele pegou e falou assim, Pontes, não dê bola para a crítica. Eu falei assim, olha, a crítica, né, são as pessoas que não têm nem coragem, nem competência para fazer o que você faz, aí critica, porque é a única maneira de se sentir bem. Então não dê bola, faça as coisas. Ele falando, eu fui muito criticado, né, na época lá. Eu falei, eu vou prosseguir nisso aí. Então foi um cara que me inspirou demais. Prossegui, fui lá pro ITA, fiz o curso de engenharia, aí fui para a divisão de ensaios em voo, né, para ser piloto de teste. Eu, na época, era o único piloto de teste, que era piloto e engenheiro. E com isso eu tive a oportunidade de voar um monte de aviões no Brasil, fora do Brasil e tudo mais. Mas o mais bacana disso é que depois de mim, apareceram muitos pilotos que fizeram engenharia no ITA e foram para lá para a divisão de ensaio em voo. Então hoje, de certa forma, é comum você ter o piloto que é engenheiro também, porque antes era só piloto num corpo e engenheiro no outro, né? Hoje não, tem vários pilotos que são engenheiros também, e isso é maravilhoso para a Força Aérea, isso é bom para a qualidade do ensaio em voo, isso é bom para tudo, né? E foi o que abria esse caminho ali, sendo o primeiro formado aqui no Brasil, que era piloto e engenheiro formado no Brasil. Antigamente tinha até alguns que foram lá na França, na década muito antes lá, que foram fazer curso na França, etc., mas que fizeram tudo no Brasil. Eu fui o primeiro para puxar a fila, eu sou prova 37, né? E hoje em dia tem, não sei quanto que está o prova, que é o nome do seu, para você usar no rádio, né, quando você está voando, e isso é vitalício, né? Então, não sei em que número que está o prova agora. Prova é como é o código de chamada de piloto de teste. Mas certamente tem muitos, né? Eu conheço vários que são pilotos e engenheiros. Então você vê, eu abri caminho, isso é importante. Sofri para abrir? Sofri, mas eu consegui abrir caminho, isso é importante, e essas pessoas hoje fazem, né, aí a aviação de caça muito melhor. Naquela época ali também, lembrar lá de Santa Maria, tinha uma outra pessoa que eu sempre admirei muito, que foi a pessoa que foi meu chefe a maior parte do tempo na Força Aérea. Primeiro, quando eu estava em Santa Maria, ele era comandante de Santa Maria, que era o Coronel Bambini na época.
Depois, quando eu fui para o CTA, ele passou a ser diretor do DPED, que existia na época, que era o chefe do, né, o comando que era o CTA estava ligado. Então também era meu chefe lá. E era um cara que o pessoal achava que ele era muito rígido, assim, tal, tal. Não, ele era justo. Ele era justo, era um cara que reconhecia, era o cara que ia lá com a gente no churrasco, né, em Santa Maria, era o comandante que não tinha que ficar ninguém servindo ali, aquela coisa. É como eu acho que tem que ser. Sempre foi um modelo para mim também de comportamento, um modelo de comportamento militar, um comportamento que sempre inspira os subordinados, né? Então, Coronel Bambini, depois Brigadeiro Bambini, chegou até 4 estrelas, é um cara sensacional também, né, que foi muito importante para tudo isso, inclusive durante o programa da Estação Espacial Internacional, né, que ele foi um dos responsáveis para motivar a continuidade da participação do Brasil nesse programa, né, que eu era da Força Aérea, ligado ali no DPED, né, e tinha agência espacial. Então, administrativamente estava com a Força Aérea e depois com a agência espacial. Quando chegou na minha época de ser promovido a coronel, né, com a minha turma, eu não podia ser promovido, porque eu não fiz o curso de Comando de Estado-Maior, a ECMAR, né, e aí eu acabei indo para a reserva, porque pelo estatuto isso tem que acontecer. Né, mas ele foi um cara que me ensinou e motivou muito dentro da Força Aérea, né, a Força Aérea tem um carinho muito grande, né, desde criança que eu adoro, né, estar na Força Aérea e tudo mais. Aliás, para quem não sabe, eu ainda estou na Força Aérea, até 68 anos de idade eu estou na Força Aérea, aí eu entro para reforma, né? Mas até lá eu estou na reserva, se tiver uma guerra, alguma coisa, eu tenho que voltar e botar o uniforme lá, pilotar, o que obviamente eu não quero uma guerra, né? Mas para o Brasil nunca é bom isso, mas é bom saber que a gente está aí à disposição ainda, sempre. Então, o Coronel Bambini, o Brigadeiro Bambini, bom, demais, né? Aí, visando sair em voo, aquela coisa toda, aí eu fiz o mestrado em otimização de trajetórias orbitais, em engenharia de sistemas, estava lá no doutorado em engenharia de sistemas, quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. A NASA abre concurso público a cada 2 anos e teve concurso público em 1998, e aí tinha uma vaga para um brasileiro no concurso da NASA, eu me inscrevi e fui selecionado pela NASA. Ótimo, vim para a NASA, aí foram muitos anos de trabalho com a NASA, 2 anos de curso para me formar, né? Astronauta profissional, eu sou da turma 17 de astronautas, mas eu lembro quando a gente chegou, o meu primeiro chefe na NASA é um cara que, porque além de treinamento, você também tem funções de solo, vamos chamar assim, né? E essas funções de solo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, aqui depois a gente vai ver. Essas funções de solo, elas são funções técnicas, né? Então eu trabalhava em integração de módulos, fui chefe da seção, já falei isso aqui na parte da NASA, chefe da seção de software da Estação Espacial Internacional, seção de procedimentos, né? Análise de procedimentos operacionais, né? Trabalhei com painel do ônibus espacial, renovação do painel, uma série de coisas. Mas o meu chefe, primeiro, quando cheguei, era o John Young. Né? Para mim, é um dos astronautas que mais fizeram em termos de programas, né? Porque ele começou lá atrás, na época da Gemini, depois ele foi também da Apollo, né? Ele foi à Lua mais de uma vez, né? Ele foi da Apollo, nossa, agora vai ser acho que foi da Apollo 16, se eu não me engano, John Young, e ele era um cara muito rígido também, assim, mas muito bom de trabalhar. Eu lembro que a primeira reunião que a gente teve com ele na NASA, a minha turma acabou de chegar ali, né, ainda em 1998, ele foi fazer uma apresentação, ele pegou e falou assim, olha, vocês estão aqui hoje, eu espero que vocês tenham muito sucesso na carreira como astronauta, mas uma coisa que eu digo é o seguinte, vocês vão sofrer muito durante esse treinamento, e depois é uma carreira que tem os seus riscos. Alguns de vocês não vão terminar o curso, alguns de vocês vão ser perdidos, né? Em outra palavra, vão morrer no meio dessa jornada. Mas isso faz parte, né? Vocês estão aqui para isso e não para morrer, vocês estão aqui para cumprir a missão e sabem o risco que existe. E, então eu dou boa-vinda a todos vocês, mas não esperem nada de fácil aqui. E realmente não foi fácil de jeito nenhum. Os 2 anos, e depois a vida de astronauta é uma vida bacana que você tem chance de ver, fazer muita coisa legal,
mas você também pena bastante nos treinamentos. Eu já contei aqui, para quem não viu, tem um episódio aí falando sobre a carreira de astronauta, então eu conto aí os detalhes todos com isso. Mas o John Young era um cara sensacional assim de trabalhar junto, era muito duro, mas é um cara que sabia conduzir a equipe, né? Ele estava ali para te ajudar o tempo todo, ele estava ali para te, né? E ele, todo líder tem que ser aquela pessoa, né? Por exemplo, dentro de um líder comandante da estação espacial. Ele é comandante da estação, ele é responsável pela estação, mas cada um dos membros ali da tripulação são especialistas em algum sistema. A gente chama missão, especialista de missão. Eu, por exemplo, era especialista lá, né, em toda a parte de computação da estação espacial, a parte de processamento de dados, a parte de robótica, né, tinha também toda a parte de sistemas de vida, alguma parte do sistema de vida também era especialista em sistema elétrico. Bom, então se tivesse qualquer problema nesse sentido, eu que assumia naquela hora o comando, vamos dizer assim, da estação espacial para poder resolver aquele problema. Então essa questão de liderança é importante, você trazer sempre aqueles que são os seus liderados, né, para que eles desenvolvam os seus potenciais e você aplaudir essas mudanças. Isso é importante, sabe? Porque se você quer realmente ter um time efetivo, né, é importante que você tenha, você apoie, né, as mudanças e o desenvolvimento, o desenvolvimento de cada um do seu time. Isso é muito, muito importante. O John Young era exatamente dessa forma. Eu esqueci de falar de uma pessoa que eu anotei aqui, que era o Jordão. O Jordão era piloto de testes lá comigo, né? Ele foi meu chefe um tempo, depois ele mudou de seção, acabei sendo chefe da seção lá, mas hoje é piloto da Embraer, piloto de testes da Embraer. A gente voou muito junto e era um cara que sempre incentivava muito o desenvolvimento, né? Você se desenvolver dentro da carreira ali, né? Um cara que estava sempre incentivando muito isso aí. Isso é uma coisa muito importante. Aí, vamos falar uma parte aqui no começo, né? Depois que eu fiz meu voo, né, da Estação Espacial Internacional, né, tudo, eu voltei com uma seguinte ideia. Eu falei assim, a gente tem que ter no Brasil, lá no Brasil, né, que eu estava aqui na NASA ainda, lá no Brasil a gente tem que ter curso de engenharia aeroespacial. A gente tem o curso de engenharia aeronáutica, mas tem que ter o curso de engenharia aeroespacial, né? É importante a gente ter engenheiros aeroespaciais no Brasil para o programa espacial como um todo. E eu lembro que na época eu comecei, entre aspas, a picotar o Brigadeiro Reginaldo, que era o reitor do ITA na época, a gente criar o curso de engenharia espacial lá no ITA, né? Ou aeroespacial no ITA. E isso foi 2007, 2008, por aí. E pô, não tinha, porque tem que aprovar na congregação e estava uma complicação na parte burocrática, não tinha como. Aí de repente me liga o professor Sérgio Mascarenhas, que é outro cara que me inspirou muito na vida, o professor Sérgio Mascarenhas. Ele me ligou lá de São Carlos, né? Me ligou falando assim, ô Pontes, dá um pulo aqui em São Carlos, eu estou aqui como sou coordenador da divisão de estudos avançados aqui, na verdade era a divisão, é outro nome. Sou coordenador do Instituto de Estudos Avançados aqui da USP e eu queria que você viesse aqui para me ajudar num projeto de medição de pressão craniana sem invasão, com strain gauges, etc. Falei, professor, eu estou na NASA, fica meio complicado para ir no Brasil, para ficar no Brasil, não posso, eu tenho que estar aqui também. Ele falou, não, é pesquisador convidado. Falei, então de vez em quando você vem aqui e a gente fala. Naquela época não tinha tanto como hoje em dia, a parte virtual, assim, a gente fala pelo telefone e tal, e você vai dando as dicas do seu conhecimento e a gente vai usando aqui também e vamos desenvolvendo junto esse projeto, né, junto os pesquisadores aqui. Eu falei, bom, aí dá. E aí fui para lá, mas o Sérgio Mascarenhas era um cara também, ele tinha um livrinho que ele carregava, né, um livrinho grosso, não era um só, porque ele usava, que ele devia ter uma coleção daqueles, que ele ia anotando as ideias. Era um cara, depois procura aí, veja o currículo do professor Sérgio Mascarenhas. Ele era o currículo ele vai ter algum metro de altura, assim, só de pilha de papel. Sabe, o cara sabia de tudo, era maravilhoso conversar com ele, cheio de ideias, sempre de coisa pra frente. Ele tinha idade, mas não parecia, sabe? Aquele cara parecia que tinha, sei lá, 40 anos de idade, 30 anos de idade, tá no auge, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo lá, tal. Um cara sensacional, assim, né? Profissionalmente e pessoalmente pra gente. Então, era um cara também que eu tinha uma honra muito grande de trabalhar com ele, foi uma das minhas inspirações, assim como o professor Lacaz Neto,
que hoje dá nome ao auditório lá no ITA. Francisco Lacais Neto, ele foi o primeiro reitor do ITA, e eu fui a última turma que ele deu aula. Ele também era outro que era gostoso você sentar para conversar com ele, para entender tudo que ele sabia, sabe? A facilidade que ele tinha para explicar alguma coisa. Era um cara sensacional, que a gente precisa admirar essas figuras, né, do Brasil. Assim, estou falando aqui aqueles que a gente conhece, que eu conheci ao longo da minha vida, né? Lógico que tem outros que já tinham falecido, tipo Santos Dumont e assim por diante, mas esses são aqueles que eu conheci, né? Santos Dumont também certamente é uma inspiração de todos nós, né? Da aviação, principalmente aqueles que você destacam a sua vida para poder ajudar o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Mas o professor Lacais também era outro demais. Então, o professor Lacais, o professor Sérgio Mascarenhas. E aí, depois daquele tempo ali na USP, a gente acabou desenvolvendo lá com o professor Catalano, o embrião seria o curso de Engenharia Aeroespacial da USP, lá em São Carlos. Acabou, por causa de restrições orçamentárias, não tendo curso, teve uma extensão e nesse meio tempo o ITA resolveu fazer o curso de Engenharia Espacial. Eu espero que eu tenha induzido isso aí, né? Não foi diretamente, mas pelo fato de eu estar fazendo lá na USP, o pessoal começou a fazer lá no ITA também o curso de Engenharia Espacial e que tem funcionado bem até hoje, formando aí engenheiros para o Brasil, mas eu dei aquele empurrãozinho ali no começo lá com o Brigadeiro Reginaldo. Ótimo. Depois disso, né? ONU. Eu lembro que eu fui convidado para participar de alguns eventos da ONU e conversei na Assembleia ali da ONU para Desenvolvimento Industrial e depois daquela minha apresentação ali, conversa com eles, logicamente você tem que ser aprovado por toda a Assembleia, eles colocaram em votação sem eu saber assim na hora, foi meio de surpresa para mim, né, para que eu fosse eleito embaixador, né, embaixador da ONU para Desenvolvimento Industrial. É um tipo de um embaixador da boa vontade, aquele que você trabalha, você não recebe nada para fazer isso, mas você ajuda com o seu conhecimento, você vai a países diferentes, você trabalha como embaixador. E eu fui muito honrado com isso. Na época era o Jun Keller, o diretor lá, que também era outro cara sensacional, assim, está sempre lutando ali para desenvolver a ONU. Faz muito tempo que eu não falo com ele, não sei onde é que ele está mais. Mas é um cara também que ali ele foi muito importante para o desenvolvimento da UNIDO, né, na ONU para Desenvolvimento Industrial. Outra organização que eu participo ainda, né, que eu não com toda a intensidade que eu fazia, né, porque não dá mais tempo, mas a World Skills International. World Skills é uma organização mundial que trabalha com promoção do ensino profissionalizante no mundo, né, como um todo. E aí, dentro desse contexto, né, nós temos ali representantes de todos os países, e no Brasil quem representa é o Senai e o Senac, né? E dentro dos professores ali do Senai, a gente tem que tirar o chapéu, sabe? Não é porque eu fiz o Senai não, mas tem que tirar o chapéu para a organização do Senai. Os professores ali, o professor Roberto Espada, o professor Ademir, uma série, o professor Terra ali, o apoio também, o próprio Paulo Scaff, o apoio que ele dava ao Senai, né, dentro desse contexto. Isso é importante, sabe, para a gente ter esse empurrão. Eu acabei como embaixador mundial de um ensino profissionalizante, também da mesma forma, numa assembleia da organização, que tem competições a cada 2 anos, eu estava participando, indo lá com os alunos e pelo meu currículo, pela minha história de vida, ligado ao ensino profissionalizante, tanto que eu tenho lá à frente do ensino profissionalizante, que eu sou presidente no Senado dessa frente do ensino profissionalizante, que é importante para motivar jovens para as carreiras técnicas, já falei muito disso outro dia aqui. Então, acabei sendo eleito ali, colocaram o meu nome, né, e eu fui eleito como embaixador mundial do ensino profissionalizante, graças também a isso. Aí você começa a notar uma coisa diferente, né? No começo eu falei muito das pessoas que me inspiraram, e de repente eu comecei a me tornar inspiração para muitas pessoas. Você acaba sendo isso o tempo todo. Você é pai, você é mãe, você é uma inspiração para os seus filhos. Tem que sempre ter em mente isso aí, né? Você é uma pessoa pública, você é um político, você tem que levar em conta que você é inspiração também para muita gente. Por isso que a gente tem que sempre fazer a coisa certa, a coisa reta, né? Como eu tenho falado aí ao longo desse processo aqui, com essa campanha, vamos chamar assim, para presidência do Senado. Então é importante você defender os mesmos valores, não mudar e tudo isso. Porque as pessoas vão ouvir, aquelas pessoas que conseguem ouvir direito, conseguem entender e raciocinar, vão falar, pô, isso aqui é bom realmente, né? Vamos apoiar isso aqui. E é uma coisa bacana você vê aí o apoio das pessoas, é isso que eu tenho gostado muito, né, de tudo isso.
E nesse sentido, né, então você começa a ser inspiração para as pessoas, você começa a ver, né, quanto que essas crianças, esses jovens, as pessoas adultas, começam a olhar e falar assim, pô, eu quero seguir a carreira. É a mesma coisa, assim como eu pensei no Osiris Silva como minha inspiração, eu começo a ver minha carreira, pô, eu quero ser astronauta, eu quero ser piloto, eu quero uma das funções, uma das ideias dessa série aqui apresentando as carreiras, os lugares que eu já passei, as atividades, é justamente motivar, né, as crianças ou motivar os jovens para se inspirarem e irem correr atrás dos seus sonhos através da educação, né, para realizarem seus sonhos. Essa é a ideia principal dessas nossas conversas aqui no Diário de Bordo, nessa série Experiências de Vida. E isso é muito bacana, quando você começa a inspirar as pessoas, você começa a ver isso. Você tem que fazer isso aí com paixão, você tem que gostar das pessoas, gostar daquilo que você faz. Agora, por exemplo, para a presidência do Senado, essa luta aí para conseguir, né, participar, para colocar lá, para dar uma opção, né, para os senadores que tem o Davi Alcolumbre, mas não pode ter uma pessoa só, tem que ter outros representando a direita. Então, nesse caso aí, é importante você ter essa opção, né, os senadores poderem votar em outros nomes. Eu já falei aqui muitas vezes por que eu estou nessa campanha, nessa disputa pela presidência do Senado. A gente ouve a população falando e ouve o ensejo da população, né, em ter alguém que defenda lá da direita, que defenda, né, ser contra aborto, ser contra drogas, contra jogos, defender democracia, defender a liberdade, né, defender a anistia, defender a abertura de colocar para o plenário os processos de impeachment que estão lá engavetados. Então precisa ter um presidente que faça isso aí. Eu não tenho nada contra o Davi Alcolumbre, é amigo meu, mas a gente pensa de jeito diferente. Né? Ele já falou que não quer fazer essas coisas, eu quero fazer isso. E então é importante, eu quero colocar as coisas para funcionar e é importante você colocar o seu nome para ter essas opções. Por isso que eu coloquei meu nome. Coloquei de forma independente, justamente para não prejudicar qualquer acordo que o partido tivesse com o Davi Alcolumbre, ou tivesse, ou ia ter com o Davi Alcolumbre. Então, por isso que eu fiz de forma independente. Não é para desafiar ninguém, não é para nada disso, não. É justamente para não atrapalhar o partido, que aí o partido tem uma estratégia, né, para tentar ter uma vice-presidência e a presença de uma comissão que ajudam, mas e tem a minha estratégia de ser presidente. Pô. Eu tenho menos chance, porque o Davi já tem acordo com tanta gente. Tenho, mas depende de cada senador. Quem vota são os senadores, então depende do senador ali. De repente, a gente pode reverter esse jogo, os senadores votarem. Ou não, pode ser que tenha menos votos, pode ser que eu e o Girão juntos consigamos chegar no segundo turno, a gente está trabalhando juntos, né, para isso, e de repente a gente se junta. De repente não, se a gente chegar no segundo turno, a gente vai se juntar, né, para ter um representante de direita ali. Mas isso faz parte, né, isso é o bonito da democracia, justamente isso aí. Então não existe uma divisão de direita, não existe nada disso. A gente está trabalhando juntos, né, para ter esses resultados sem prejudicar o partido. Eu sou independente, né, nesse caso, sem prejudicar o partido. E depois, o Davi ganhando, eu vou acoplar ali para fazer essa estratégia funcionar junto com o partido sem problema nenhum. É isso que acontece, né? A gente tem que trabalhar junto. Agora, eu estou trabalhando com essa outra, como se fossem duas esquadrilhas indo para o mesmo alvo. E ali eu acho importante, isso é importante para a direita, é importante para o Bolsonaro, que pensando em anistia, pensando nas possibilidades que a gente tem aí, porque a nossa ideia é que ele seja o nosso candidato para a presidência da República em 2026. Então, quanto mais oportunidades a gente tiver de trabalhar juntos com estratégias diferentes, né, para poder trazer isso aí, para colocar ele como elegível de novo, a gente vai fazer isso junto. Então, esse trabalho em conjunto é muito importante, né, fazer isso aí. Por isso que o pessoal precisa entender aí essa relação. E eu tenho uma relação muito boa, sempre tive uma relação muito boa com ele, como todo amigo. De vez em quando a gente concorda, de vez em quando não concorda. Que se amigo que só concorda, puxa saco. Então não pode ter isso aí. Então a gente vai aí seguindo. Importante que a gente segue na mesma direção. A gente segue com os mesmos valores que a gente defende. Né? Isso é uma parte muito importante. E o Bolsonaro, eu conheço ele desde 2001, aproximadamente. Ele sempre teve esse mesmo jeitão, assim, e é muito bacana isso. Eu lembro quando ele me chamou para ser ministro, aliás, foi ele o único cara que pensou nisso aí, né, porque eu estava lá à disposição há muito tempo, e pensou. Eu vim, fiz o meu trabalho no ministério, depois eu lembro que naquela campanha, olha, eu fiz muita campanha para ele em 2018, né,
porque era o que eu acreditava. Ele teve aquela facada, ficou fora de combate no hospital um tempo, então a gente tinha que assumir ali e fazer campanha. Então fui muito lá com o Eduardo para tudo quanto é lado, entreguei muito santinho, vamos chamar assim, gastei muita sola de sapato ali tentando, né, colocando, e graças a Deus deu certo, né? Foi eleito, né? Aí eu fui ministro lá também, junto com ele fizemos o nosso governo, e infelizmente 2022, né, vocês sabem que não deu, mas em 2026, né, ele volta, vai deixar de ser inelegível e volta. Essa é a nossa expectativa. Quando o pessoal pergunta quem é o candidato é o Bolsonaro. A gente vai achar uma maneira, né, de que ele passe a ser elegível de novo. Então, ele é um dos caras que me inspirou, inclusive agora. Por que estou falando dele? Porque agora, para essa campanha para o Senado, ele é o cara que me inspirou. Por que você está falando isso? Bom, não sei se vocês sabem, ele foi candidato à presidência da Câmara 4 vezes, né? E sempre lutando sozinho, né? Basicamente independente, como eu estou fazendo agora, né? Diferente da campanha do Rogério Marinho, em 2019, onde teve retaliação ao partido, mas porque era o partido participando, não era ele independente. No meu caso aqui, o partido é o partido, eu estou independente, sou do partido, mas estou trabalhando aqui, né, com essa candidatura de forma independente. Portanto, não existe nenhum risco de ter qualquer retaliação ao partido. Pode ser que tenha retaliação a mim. Por exemplo, o Davi, se ganhar, fala assim, não, eu não quero que você fique na mesa, né, nem está previsto eu ficar ali, nem seja presidente de comissão, mas eu tenho aprovado muita coisa, e porque a gente conversa e mantém um bom relacionamento com todo mundo, e o pessoal sabe que eu estou fazendo sempre as coisas pelo bem. Então, por mais 300 propostas legislativas que eu apresentei, eu já aprovei mais de 90, né, propostas ali nas comissões, já fiz, já chamei muitas audiências públicas lá, inclusive fui vice-presidente ali da Comissão de Inteligência Artificial, eu que presidia a maior parte das comissões, das audiências públicas. Então, e outra coisa, o trabalho das comissões, o número de senadores que você tem em cada comissão, isso independe de qualquer coisa, está no regimento, isso aí é proporcional ao número de senadores de cada partido, então, de cada bloco, né? Então ele vai assumir ali, a gente sempre vai ter representante do PL, do Novo, né, nas devidas comissões nessa proporcionalidade, isso aí não muda, então a gente sempre tem essa representação. Isso é importante lembrar para as pessoas não pensarem errado, se não tem presidente da comissão não tem nada. Não, a gente tem obviamente quem vota nas comissões é o plenário ali, esse plenário é composto de senadores de todos os blocos, né, que vão lá e participam na sua proporcionalidade, e por regimento isso é obrigatório. Agora, o Bolsonaro, né, quando ele foi candidato 4 vezes, aquilo ali me motivou assim, cara, quantas vezes ele lutou para colocar as suas ideias, muitas vezes sozinho, né, muitas vezes sozinho. Tem até uma foto emblemática dele falando sozinho, literalmente sozinho ali no plenário, mas porque ele acreditava e foi. Então ele serve para mim como uma inspiração de lutar, em fazer as coisas, manter a sua ideia. Se você sabe que o que você está fazendo é correto, se você sabe que está dentro dos seus valores, é aquilo que você defende, e eu nunca mudei isso aí, eu defendo exatamente a mesma coisa que eu tenho defendido desde a campanha lá, eu continuo a defender e vou continuar a defender. Independente de partido, nada disso, eu vou continuar a defender aquilo lá. Isso é importante, a gente ter essa lógica. E quem votou em mim sabe que eu estou fazendo exatamente o que eu prometi lá, eu estou cumprindo exatamente a mesma coisa, né, nessa campanha, nessa candidatura à presidência. Assim como o Bolsonaro, né, nunca muda, a gente está lutando no mesmo lado, né, na mesma frente, com o mesmo objetivo. Então hoje eu tenho muita honra, sabe, de servir como inspiração aí para muitas crianças, muitos jovens, muitos adultos também, né, a mudar de vida. Por isso que inspiração para mudança, você precisa provocar mudanças, né? A gente quer provocar mudanças lá no Senado, estou nessa luta agora, mas a gente precisa motivar as pessoas para provocar as mudanças na vida delas. Não adianta, a pessoa quer ficar fazendo a mesma coisa e quer ter resultado diferente, é óbvio que não vai acontecer. Você precisa fazer as coisas de forma diferente para você ter resultados diferentes, né? Se você não está insatisfeito, se você está insatisfeito com alguma coisa, você precisa mudar, precisa fazer coisa diferente. A pessoa não está satisfeita com, sei lá, com o seu trabalho, com sua profissão agora, muda de profissão, estuda, muda de profissão. Você precisa mudar, fazer as coisas. E é isso que eu gosto de ser inspiração à mudança. Cada uma dessas crianças que podem mudar a sua vida através da educação, através da coisa certa, mudar a sua vida para bem, né? Então, por exemplo, né, isso aqui, olha que bonitinho esse garoto lá na Academia da Força Aérea, né, os pais dele falam, pô, ele adora
né? Ser piloto, vai ser piloto, depois está aí de macacão, né? O pai dele é oficial também. Você vê a inspiração disso, da mesma forma que eu fui inspirado lá pelo meu tio, pelos pilotos lá da época, hoje a gente serve de inspiração para esses garotos que vão ser os futuros oficiais da Força Aérea, os futuros pilotos de caça, quem sabe futuro astronauta daqui também. Né? Ali, estou cobrindo aqui um pouquinho, né? Acabou de se formar ali, aspirante. Eu lembro que nesse momento aí, com a mãe dele ali, nesse momento ele foi falar comigo e falou assim, o coronel, né, que lá me chamam de astronauta ou de senador, né? Coronel, eu sempre acompanhei a carreira do senhor e o senhor sempre foi uma inspiração para mim. E eu estou aqui hoje graças a isso, graças à sua inspiração, né, que eu me apliquei nos estudos, me esforcei e consegui me formar, né? E eu vou ser tão bom quanto o senhor. Cara, isso é muito bom. Quando você ouve essas coisas, realmente bate lá dentro. Porque é isso que a gente faz na vida. Você quer ajudar as pessoas a crescerem. Eu vivo falando aqui, olha, pense coisas boas, fale coisas boas, faça coisas boas, que de certa forma, desculpe aí, de certa forma, a vida te ajuda. Porque eu acredito, de algum jeito, aquilo que você planta, você colhe. E Deus ajuda a que as coisas funcionem para você poder ajudar mais gente. Eu estou na política para ajudar mais gente. Eu já fiz tanta coisa da minha vida, eu não precisava estar aqui, não precisava estar em Senado, nada disso. Eu podia simplesmente estar na NASA, podia estar fazendo pesquisa, dando aula em alguma universidade do mundo, aí que seja. Mas eu estou lá para ajudar as pessoas, eu estou no Senado para isso e para ver esses resultados, sabe? Eu acho que isso também é a maior satisfação de professor, você poder ver o seu aluno chegar mais alto do que você, mais alto. Eu espero, né? Eu nem lembro o nome do rapaz, mas eu espero, ou do garotinho ali, mas eu espero que eles cheguem não só ao espaço, né? Que, como o pessoal fala de forma inculta, né? Vai viver no mundo da Lua, que eles não só vivam no mundo da Lua, mas que eles vivam, que eles consigam levar muito mais avante, vão para a Lua, vai para Marte, vai ser em outras partes também, pode ser que seja presidente da República, de repente esse garoto, pode ser que seja, sei lá, o presidente da ONU, ou coisa do tipo, né? A gente tem que incentivar as pessoas e aplaudir aqueles que se inspiraram na gente, a gente tem que aplaudir isso. E teve muitos casos, né, também, como esse aí. Eu lembro que eu estava no Cavex, né, eu coloquei essa jaqueta hoje aqui para isso, né, para lembrar dessas coisas também. Eu estava lá no Cavex, né, o Comando de Aviação do Exército, lá em Taubaté, um daqueles domingos aéreos, né, eles chamam de domingo aéreo, chama portão aberto, portões abertos lá, e de aviação, né. E aí eu estava lá, eu estava de macacão, estava ali assinando autógrafo, tirando foto, uma fila enorme lá para tirar foto. E aí no meio daquilo aparece um garoto, é um rapaz de uns 30 anos de idade, que ele vai ficando velho, parece todo mundo novinho, né, assim para você. Uns 30 anos de idade, com a mulher e o filho. E aí ele chegou, falou assim, coronel, posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei, posso. E aí eu dei um lado assim para tirar a foto, ele falou, não, eu queria tirar do outro lado. Eu falei, não tem problema, mudei de lado. Vem a família toda, não, eu quero tirar sozinha essa aqui primeiro. Tá bom, aí ficou ali, aí põe a mão assim, eu falei, tá bom, deixa eu ver aí o seu celular, que foto você está se baseando. Ele tinha uma foto comigo mais ou menos como essa daqui, só que ele era um pouquinho maior, ele já devia ter uns 9 anos de idade, né? Era maior, né? Estava no meu ombro, assim, já comigo em pé. É que eu também não sou alto, baixinho, mas ele é mais ou menos no meu ombro, devia ter uns 9 anos de idade. Lá no domingo aéreo do Campo de Marte, lá em São Paulo, e aí também a mesma coisa, tirando foto com as crianças. E aí ele lembrou, ele chegou para mim e falou assim, coronel, eu lembro que naquele dia lá, o senhor falou assim para mim, olha, eu falei que eu queria ser piloto, ele, né? Eu falei que eu queria ser piloto e o senhor falou para mim, olha, você vai ser um ótimo piloto. Lembro que a minha mãe falava, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você, você chega aonde você quiser, né? E eu falei isso aí para ele, e quando eu falo isso, eu falo com paixão, sabe? Porque o meu desejo é exatamente isso, que a pessoa tenha sucesso. Quando eu faço as coisas, eu faço para valer, eu não faço da boca para fora, eu não faço por qualquer outro interesse, eu faço o interesse vem daqui, assim, do coração, sabe? Então, eu lembro que eu falei, eu não lembrava que eu tinha falado exatamente isso, mas é uma coisa que eu falo, comumente. Ele falou assim, eu lembro que o senhor falou isso aí para mim, né? E olha só, eu segui aquilo, acompanhei a sua carreira toda, ele falou, eu segui isso aí, eu me tornei piloto,
né? Me formei como piloto, me formei como piloto privado, depois fui toda a graduação até piloto comercial. Hoje eu sou piloto comercial, né? Eu sou comandante da aviação comercial, eu sou casado, essa é minha esposa, esse aqui é meu filho, né? Eu fiz a minha vida baseado naquilo que o Senhor me inspirou lá quando eu era criança. Você vê que legal? Isso é a coisa bacana, você poder inspirar as pessoas. E quando você faz isso de coração, você faz isso pelo bem, o resultado é maravilhoso. E quantos que não devem ter por aí que eu não tenho conhecimento, né? Tem muitos casos assim que eu acabo encontrando, né? E você tem as histórias que a pessoa conta para você ali. Por isso que é bom essa situação na vida. Você tem ali um legado. Isso se chama legado de vida, né, com essas pessoas. A gente não dura para sempre. Eu já estou com 60 e poucos anos. Sei lá, talvez tenha mais uns 20 anos aí pela frente, se tiver bastante, até uns 80, 80 e pouco. E depois, tchau. Se eu for para Marte, suponha que eu vá para Marte, aí de repente, pum, acabou. Né? A vida da gente passa. Agora, o legado da gente, as coisas boas que a gente faz, permanecem para sempre, sabe? E isso é importante, a gente poder ajudar as pessoas, né? No caso da anistia, por exemplo, a gente conseguir passar esse projeto da anistia lá no Senado, eu, se for presidente ali do Senado, pode ter certeza que vou dar uma prioridade enorme para isso, né? Que é importante para tanta gente, tantas famílias. Então, é importante você ajudar as pessoas. Então, está aqui um exemplo aí que eu acho muito bacana de lembrar. Isso aqui, alunos lá do Mackenzie foram lá visitar a gente no Senado também. Isso é parte das Olimpíadas, né, também. É outra coisa que, como ministro, eu focava muito em poder promover, né, popularizar a ciência e promover a ciência. Promover o quê? Levar ciência e tecnologia para dentro das escolas, incentivar alunos a participarem de Olimpíadas. Esses alunos acabam tendo sucesso no mundo, acabam fazendo cursos, sendo aceitos em universidades muito boas, ou depois da universidade também tem uma carreira maravilhosa, porque o aluno que vai bem numa Olimpíada científica, ele não vai bem só naquilo, por exemplo, de Olimpíada Científica de Ciências, né? Olimpíada de Ciências. Não vai só bem em ciência, ele vai bem em todas as áreas, até português, etc., porque ele aprende a pensar, ele aprende a ter autoconfiança, né? Tem autoestima, e isso é importante para a vida deles, e de repente ali você consegue ter tantos resultados, né? Que você planta essas sementinhas, como dizia meu pai tem muita coisa que eu lembro dele, ele fala assim, olha, você já reparou que quando você planta 2, 3 grãozinhos de milho, vai nascer um pé de milho que vai dar ali não sei quantas espigas, e aquilo que você plantou é multiplicado por muito. Então, quando você planta coisa boa, aquilo se multiplica muito, que você nem sabe quanto aquilo está se multiplicando. Da mesma forma, pessoas que plantam coisas ruins, elas nem não estão pensando nisso, mas aquilo que ele planta uma sementinha de coisa ruim, aquilo se multiplica em coisas ruins também, isso não é bom, né, para a vida da coisa. Então, é importante você plantar coisas boas. Eu acho que eu tenho essa maior honra de poder plantar essas sementinhas aí de sucesso, falar, olha, cara, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você, você vai chegar onde você quiser, né? Pode ser que para mim, eu já falei isso tantas vezes, mas para aquela criança, para aquele jovem que ouve isso aí, fala assim, pô, o astronauta me falou isso aí, né? E eu tenho certeza que eu fizer isso aqui, eu vou conseguir, sabe? E ele ou ela vai lá e vai lutar e vai conseguir fazer aquilo. Por alguma coisa que você falou. Teve um tempo, eu lembrei aqui agora, eu estava lá no Aeroclube de Bauru, vamos voltar lá atrás, eu estava lá no Aeroclube de Bauru, criança, assim, eu estava, na época a cerca era baixa, devia ter 1 metro, assim, e eu devia ser pequeno, porque eu estava com a cerca por aqui, eu lembro certinho isso, com a cerca assim, e pousou a Esquadrilha da Fumaça naquela época. A Esquadrilha da Fumaça era de T-6, né? Aqueles aviões que eu lembro do Coronel Braga, etc. Era T-6 ainda, não era T-27, não era o Fugaz Magister, que era antes até, era T-6, né? North American T-6. E aí, o pessoal chama de NA-T-6, né? Que ou seja, North American T-6. E aí eu estava lá, né, na cerca, veio aquele monte de gente lá para ver a fumaça pousando, era de terra ainda aquele pátio, poeirão assim e tal. E aí um dos pilotos da fumaça, o restante estava lá fazendo plano de voo, alguma coisa, tal. Um dos pilotos veio e provavelmente, certamente, porque eu estava no portão, perto do portão, que tinha um monte de outras pessoas, um monte de outras crianças ali. Ele chegou para mim, você quer ver o avião? Eu falei, eu quero. Aí ele foi lá, pegou na minha mão, né, abriu o portão, entrei com ele lá de mão dada, fomos lá no avião, avião tudo enlameado,
com óleo, sabe? Ele estava todo assim, escorregadeiro, cuidado para não escorregar aí, tal, tal. Eu subi ali do lado, não entrei na cabine, mas ele ficou agachado ali do meu lado e foi explicando. Tá vendo aquilo ali, pega aquilo ali é o manche, então você mexe naquilo, você mexe no aileron, ali tem o painel, explicou o painel. Eu lembro até hoje o cheiro, aquele cheiro do óleo queimado, né? O cheiro do avião ali. Aquilo nunca mais esqueci. Para aquele piloto, ele deve ter feito isso, o piloto da fumaça faz isso, é função da fumaça, né, inspirar os jovens por aí. Por isso que a gente chama também, lá no evento que a gente faz em Bauru, a gente chama Inspirando Gerações. Né? E aí ele falou isso aí, para ele pode ter sido um dia comum, mais uma criança, mas para mim aquilo foi muito importante. Eu nunca esqueci, você vê o cheiro, eu lembro até hoje do cheiro daquilo lá, eu nunca esqueci aquilo lá. Então para cada uma dessas crianças que a gente inspira, aquilo fica inesquecível para a vida. E eu me tornei astronauta, né? E aquilo fez parte da minha inspiração. Aquele piloto, eu nem sei quem é, não sei o nome, não sei, mas ele deixou esse legado. Mesmo sem saber, ele plantou aquela sementinha, né, que hoje está inspirando outros. Então, vamos dizer, essas espigas de milho que nasceram, né, eu sou uma delas e hoje inspira, né, outros com esses minhas sementes aí. A gente está inspirando outros, mas teve lá a participação dele também. É bonito isso aí, a gente tem que sempre pensar nisso aí. O que a gente pode fazer de bom na vida? Se você estiver se sentindo mal na vida com alguma coisa, se sentindo com algum tipo de problema, em vez de focar no seu problema ou no problema dos outros, né? Ou focar em qualquer coisa, querer fazer mal para alguém, pense em ajudar os outros. Né? Quando você começa a ajudar as outras pessoas, de certa forma os seus problemas eles vão desaparecendo, né? Vão ficando menores. Isso é interessante, eu não sei explicar isso, talvez alguém consiga. Esse caso aqui também, muito bacana. Esse abraço aí eu guardo para sempre aí com muito carinho. Né? Esse rapaz, ele é de Serquilho, né? E eu lembro que eu estava no ministério, aí nós tínhamos um programa que é para incentivar jovens, né, de famílias mais humildes que fossem bem nas Olimpíadas Científicas, né, que a gente dava uma bolsa de iniciação científica do CNPq, além de uma pequena ajuda de R$ 1.000, né, através do Ministério correspondente do setor social, para que ele ficasse incentivado a continuar a estudar e a família também fosse incentivada. Então, um projeto muito bacana, né, que a gente colocou lá no Ministério, espero que continue. E ele foi um dos agraciados. Eu estava passando ali por Serquilho, o pessoal falou, você não quer conhecer um aluno de lá? Eu falei, eu quero. Aí eu fui lá na casa dele. Fui lá na casa dele. Conversei com os pais dele, conversei com ele. Na época ele era todo tímido, né? Inteligente pra caramba, mas todo tímido, né? E ele foi medalhista de ouro, e por isso que ele estava ganhando a bolsa e tal. Eu conheci ele lá. Tá. O tempo passou. Aí eu fui participar de um evento em Sorocaba, no ano passado, e estava lá na Facens, a faculdade de engenharia lá em Sorocaba. Eu estava lá nesse evento, estava até o Vitor Lippe também, um deputado, tinha o prefeito lá de Sorocaba, o Manga, então estava ali um evento, não estou lembrando exatamente qual era. Era para entrega de medalhas também, entrega de medalhas de Olimpíadas Científicas, da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, né, que foi feito na universidade. E de surpresa esse garoto foi lá, né? Eu não sabia. Mas você precisa ver, deve ter em algum lugar na internet, você consegue achar isso aí. Você precisa ver o discurso que ele fez ali. Que coisa bonita, entendeu? E aquele garoto que era todo tímido, hoje ele sabe falar muito bem, consegue se expressar muito bem em público, né? Que muita gente tem medo de falar em público, ele consegue se expressar muito bem em público. E mais do que isso, né? Ele ganhou aquela bolsa, mas não só. Com isso aí, depois ele conseguiu entrar na universidade com bolsa também gratuita. Né? Ele está estudando engenharia, está indo para frente na vida graças àquele comecinho ali que você planta uma sementinha. Né? Eu lembro que esse momento aí foi muito bacana, né? Você poder você poder ver o resultado daquilo que você faz ajudando outras pessoas. Né? Isso é a coisa que é mais importante na vida da gente.
E eu lembro quando eu cheguei lá no espaço, né, que eu olhei o planeta lá pela primeira vez, assim, o pessoal pergunta, o que você lembrou? Eu lembrei da Dona Zuleika, lá atrás, da minha mãe, né, aquele dia que o pessoal falou, você, rapaz, é filho de servente, aí você nunca vai conseguir ser astronauta, você nunca vai conseguir ser piloto, isso é coisa para filho de rico, você nunca vai conseguir. Lembra daquilo? E aí, quando eu cheguei em casa, que minha mãe falou, olha, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Aí, de repente, eu estou lá, no espaço, a primeira vez que eu vi a Terra, eu lembrei exatamente dela me falando isso. Né? Estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você, você consegue chegar aonde você quiser. E ela estava certa. E não só você consegue chegar, mas conseguir fazer com que os outros cheguem aonde eles querem chegar na vida. Isso é muito importante. Como eu falei, já passei de 60 anos. Daqui para frente, o pessoal diz assim, é preparar para pouso, né? E ajudar as outras pessoas, passar o conhecimento que você tem, fazer as coisas boas, né? E todo esse aprendizado ao longo do tempo me faz ter a tranquilidade e a serenidade, não só pelas coisas que eu já fiz na carreira que trazem isso, né? Às vezes o pessoal fala assim, pô, você parece que não demonstra emoção. Lógico que eu demonstro, acabei, eu estou emocionado aqui por causa dessas coisas, mas são coisas boas. Eu não demonstro emoção de raiva, nada disso, porque eu acho que a gente tem que tirar isso aí da vida da gente, a gente tem que tirar isso aí do que a gente sente do dia a dia da gente, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que tirar qualquer tipo de emoção ruim de dentro da gente, rancor, raiva, né? Tristeza. Você tem tanta coisa boa para pensar, coisa feliz para você fazer, né? Todos esses tipos de emoções ruins tem que eliminar. É bom a gente eliminar isso aqui e viver de forma mais serena. Como é que você faz isso? Você aprende a perdoar as pessoas. Quando você perdoa as pessoas, faz bem para você, né? Porque rancor, né, já disse, se não me engano foi o Mandela, alguém falou, rancor é o veneno que você toma achando que vai matar outra pessoa. E só faz mal para você. Então, quando você perdoa outra pessoa, você não está fazendo aquilo por causa da outra pessoa, muito menos concordando com a outra pessoa, coisa assim, tipo. Você está fazendo aquilo para você se sentir, para ficar livre daquele peso, para não ficar com aquelas coisas, pensando coisa ruim o tempo todo. Não, deixa esse negócio para trás, segue a vida, confia em Deus, né? Que Deus é quem nos dá a direção, Deus é quem nos coloca, né, os desafios, preparando você para novas posições, coisas mais importantes, né? Mas Ele que te dá esses desafios no meio do caminho. Não fica chateado com as coisas, não fica triste, não fica com raiva de nada, porque tudo tem uma razão de ser, né? E tudo vem, se você pensa coisas boas, fala coisas boas, faz coisas boas, tudo vem para o seu bem. Porque o que você planta, você colhe, né? Então, você tem que ficar muito feliz sempre com o sucesso das pessoas que você inspira. Que nem para mim, ver esse rapaz aí ter sucesso, né? Ir para frente, assim como eu vi aqui da academia e muitos outros, isso me faz muito feliz. É o que a gente tem que ter na vida da gente, sabe? O legado que você deixa são as sementes que você planta, né? Então plante coisas boas, pense coisas boas, né? Fale coisas boas, faça coisas boas. Eu repeti isso muitas vezes aqui, né? Porque isso é uma coisa que não tem jeito, sempre vai acontecer na vida da gente. É um princípio, né, que vai nortear sempre a vida de todos nós. Você planta, você colhe. Planta coisa ruim, colhe coisa ruim. Planta coisa boa, colhe coisa boa. Isso é muito bom o tempo todo, né, na vida de todos nós. E não é porque é feito de alguém. Não, isso é efeito de Deus. Isso aí vem lá de cima. O que é muito mais sério, muito mais significativo, né, para todos nós. Para aqueles que não acreditam em Deus, pense o universo, né? Pense em alguma coisa que está dentro de você e que está dentro de todas as outras pessoas. E todos nós somos feitos da mesma coisa. Então foi uma das coisas, quando eu cheguei lá no espaço, olhando para a Terra, você se sente muito pequeno, se sente insignificante. Mas a Terra também, perante o universo como um todo, é insignificante. Lembra lá daquela foto da Voyager,
a Terra em cima dos anéis de Saturno, insignificante, um pixelzinho ali só. Mas se essa Terra desaparecer de uma hora para outra, o universo com a Terra é diferente do universo sem a Terra. Se um de nós, que é, embora insignificante, desaparecer de uma hora para outra, o universo com aquela pessoa é diferente do universo sem aquela pessoa. Isso é óbvio, matemática, né? Simples. Mas o que vale então é o que a gente deixa, é o legado que a gente deixa. As pessoas são a coisa mais importante. Então, de novo, né? Plante coisas boas, isso é importante demais. Então, quando você vê isso aqui, isso é um legado de vida. É o que eu pensei ali. A vantagem de você ir para o espaço, né? Ou chegar no mundo da Lua, é que você tem a capacidade de pensar mais claro, você tem a capacidade de ver mais longe, né? Você tem a capacidade de ver muito mais longe do que as pessoas que nunca tiraram o pé, né, do chão e ficam lá, né, olhando e sonhando como que vai ser, como que seria bom se eu tivesse a capacidade de chegar lá. E a única maneira de a gente ter a capacidade de chegar e realizar grandes coisas na vida não é atrapalhando ninguém, muito pelo contrário, é fazendo as coisas pelo bem, né? Fazendo as coisas pelo bem de todo mundo, né? E sempre isso aí ajuda demais da conta. Tá bom, gente? Então, já passamos do nosso tempo aqui. Eu achava que ia ser curto, né? Isso aqui acabei prolongando mais, mas eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? Não esqueça de curtir e compartilhar essa página. Eu continuo aqui na luta como candidato à presidência do Senado. Eu e o Girão defendendo a direita, né? Aqui é importante ter os candidatos de direita. Então aí para o dia 1º de fevereiro, né? No próximo sábado, não nesse sábado agora, no próximo sábado já tem eleição, né? Se você concorda com as ideias que a gente defende, né? Contra aborto, contra drogas, contra jogo, a favor da democracia, a favor da liberdade, né? A favor da anistia, a favor de colocar processos para andar, como processos de impeachment. Tanto lembra que o Senado que coloca esse processo de impeachment lá, a gente também participa de impeachment de presidente, de ministros, tudo isso aí. Ou seja, é importante que o Senado faça a sua parte, é importante que o Senado fique ativo, é importante as mudanças do Senado. Acabei de falar de inspiração para mudanças aí o tempo todo, importante as mudanças. Então, se você acredita nessas mesmas coisas que nós acreditamos e estamos defendendo, nós não mudamos nem um pouquinho, a gente continua a defender exatamente a mesma coisa, né? Então, converse com o seu senador, né, para que vote em mim, ou vote no Girão, porque a gente vai se juntar no segundo turno, né, a gente tem uma estratégia junto, né, ou se você acredita que você acha que tem que ser o Davi Alcolumbre, né, porque você acredita que ele vai ser o melhor, né, para lá e que ele vai defender essas pautas que você acredita, né, ou as pautas, seja lá quais pautas que você acredite, fale com o seu senador para votar nele. Não tem que ser contra, não é briga, não é nada disso aí. É uma democracia. Em democracia você tem que ter opções, você tem que ter a sua opinião, expressar a sua opinião e ter o direito de fazer isso, né? Direito de se candidatar, direito de ser votado, direito de expressar a sua opinião, tudo isso aí é importante. A gente não pode defender uma liberdade desde que seja só para a gente e não para os outros. Então a gente tem que ter a liberdade para todos, né? Isso é importante a gente ter em mente isso aí, tá bom? Um abraço aí a todos vocês, sucesso, um ótimo dia. E vejo vocês amanhã, mais um Diário de Bordo, tá? Tudo de bom aí, sucesso a todos. Tchau, tchau.